Arma longa com sistema pump. Já foi assunto de um outro Podporva e volta a ser assunto nesse de agora, com uma diferença. O assunto do outro foi sobre espingardas, né? Pump. E hoje a gente vai falar, o Caio vai falar primeiro, depois o André complementa as informações, sobre pump com projétil único, certo? Que inclusive esse mecanismo chamado pump iniciou com, que calibre que era mesmo, Caio? 22, não era? Para as armas de projétil singular, bom dia, boa tarde, boa noite. Para as armas carregadas, como a gente pode falar vulgarmente, carregadas a bala. De bala, né? Salvo o melhor juízo, começaram no calibre 22. No calibre 22. Imediatamente, a posteriori, a gente tem as espingardas. Certo. Então a gente inverteu. No outro a gente falou sobre as espingardas, nesse nós vamos falar sobre as de bala, né? Sim. Eu tô todo faceiro hoje aqui, que eu tô usando um coldre novo para single action, né? No caso aqui está o 45 Colt, um coldre que a MF Coldres fez para mim, o Fabrício, aliás, uma qualidade fantástica, tá? E a gente vai fazer, inclusive, um filme mostrando quais as vantagens de usar desse jeito um coldre de saque transversal. Na verdade, no Velho Oeste, predominava, não é que predominava, mas muita gente usava, porque olha o motivo. Eu estou sentado e está super confortável para mim, né? Então, a pessoa sentada no cavalo, a arma não incomodava, né? Eu vou deixar nos comentários aí nas informações sobre o vídeo, um link para vocês, quem quiser encomendar para o Fabrício, encomendar um coldre desse, ó. O saque é bem fácil, fantástico. Depois nós vamos fazer um short demonstrando isso aí, tá bom? Vamos seguir o papo então, Caio? Vamos lá. Bom, retomando então, a gente acho que não esclareceu, né, Chico? Acho que sempre compensa quando haja expressões em outras línguas que a gente deixe claro o sentido. Pump, eu acredito que quase todos vocês entendam, mas é bomba. No sentido não de explosivo, mas no sentido de bomba. Bomba de bombar água, mesmo. bomba de água, bombar. de bombear. Então é o pump, que é a tradução literal. É bomba. Ou ainda slide action, ou seja, ação de corrediça, ou ação deslizante. Eu não tenho a menor dúvida de que os dois maiores êxitos nessas longas por esse tipo de ação, de repetição, sejam as espingardas e as carabinas predominando o calibre 22, ou os 22. E a gente já vai ver daqui a pouco justamente isso. A gente não está falando só do 22LR. A gente está falando de antes do 22LR, a gente está falando de 22 Short, a gente está falando de 22 Winchester Rimfire, a gente está falando de, enfim, tem alguns 22, é uma família 22, e sem dúvida nenhuma o êxito foi dado mais uma vez ao genial John Moses Browning. Né? Maravilhoso. John Moses Browning teve essa patente em 1890, através da Winchester, de seu relacionamento, que ainda teria alguns mais anos, e uma arma que surge como modelo 1890, uma fase interessantíssima, porque é o momento de transição dos propelentes. A gente está tendo, justamente nessa última década do século XIX, justamente o advento da pólvora sem fumaça. Então pega um momento super cheio de lançamentos e calibres e novidades, era um período absolutamente pulsante. A 1890, ela se desdobra num projeto mais simplificado. Esse projeto mais simplificado depois se desdobra junto com a velha 1890 num projeto de pacificação. E é justamente esse projeto de pacificação industrial que a nossa Rossi tomou a liberdade de replicar já
do século XIX, já em um momento mais presente, estamos falando dos anos 60 do século XX. Vamos lá. A 1890, ela era consistente numa arma de cano longo, superior a 24 polegadas, externos, as facetas, externas facetas, 8 facetas, cano octogonal, e arma de calibre definido. Então, feita para o 22 short, por exemplo, e não para 22 long e 22 short. E aí vai. 1890, e ela teve em produção até 1932, sendo que os últimos exemplares acabaram sendo montados até 1940, por aí, com o que sobrava de material e sob encomenda. Projeto caro, uma arma feita para galerias de tiro, feita para parques de diversão, para caça de pequenos animais, para a introdução das crianças ao tiro, para as demonstrações de tiro da Annie Oakley no círculo do Buffalo Bill, no circo do Buffalo Bill, e por aí vai. A 1890 teve uma simplificação. John Moses Browning já estava fora da relação com a Winchester, e o manda-chuva por lá, um tal de Thomas Gray Bennett, tinha uma ânsia por simplificação de custos. Então ele promove a que os engenheiros façam a simplificação para o modelo 1906, que a gente chama de 06. E andaram lado a lado as duas, a 1890 como algo mais requintado e de custo maior, e a 1906, ou simplesmente 06, com custos bastante mais baixos, uma versão popular. Finalmente, Bennett já não estava mais no planeta quando uma série de reformulações da Winchester entre guerras, entre Grande Guerra e Segunda Guerra Mundial, ali para 1932, 1933, quando a então liderança da Winchester resolve fazer uma única arma que significaria algo quase tão sofisticado, tão bacana como a 1890, e algo de custos bastante menores do que a 1890, chegando perto, digamos, um meio termo entre a 1890 e a 1906, ou 06. E ela se chamou 62. Já não tinha mais nada a ver com as datas. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra, e já comentamos isso anteriormente, que no pós-Grande Guerra, a Winchester deixou de denominar os projetos de acordo com suas dezenas finais, e passou a ter uma sequência numérica objetiva e pragmática. Houve um desdobramento da 62 no sentido de que ela tivesse, nos últimos anos de produção, ela tivesse a substituição de molas de fita por molas helicoidais, e se chamou modelo 62A. Vamos agora para a nossa convidada. Nossa convidada é a famosa Rossi Gallery. Quem não tem pessoalmente, conhece alguém que tenha, teve algum avô. Fez muito sucesso fez essa muito arma. Sucesso. Eu tive. Você teve Gallery? Eu tive. Meu avô teve Gallery, meu tio-avô teve Gallery, um tio muito querido, já falecido também, teve Gallery, inclusive encomendando, sabendo que ela chegaria, deixou encomendado na Sears, o exemplar que ele possuía. Ela é fundamentalmente uma 62, ela é uma Winchester 62, mas perfeitamente uma versão brasileira da Winchester 62 e que admite 3 calibres. O 22LR, que todos conhecemos, o 22 Long, que hoje é um calibre obsoleto, e o 22 Short, que é o que nós chamamos de 22 curto. É uma arma com uma série de características bastante interessantes, construtivas. Ela tem uma resistência mecânica muito boa, muito simples em aparelho de pontaria, alça e massa. Mas mesmo assim funciona muito bem. Funciona super bem, é uma arma que não deixou de ter um apanhado de fãs bastante fiéis. É uma arma que tem um sistema de desmontagem muito rápido, muito fácil. Ela se divide, é uma takedown, e conserva. Eu quando manuseio uma Gallery, eu sinto que eu esteja manuseando uma Winchester. Né? Eu não tenho a impressão de estar manuseando outra referência.
Em tempo recente existe uma outra Gallery lançada ao mercado com outro propósito, mantendo o nome, mas que já não tem esse Não mesmo tem mais essa significado. qualidade. Não. Já não é o mesmo projeto. E antes que me perguntem por que está aqui a espingarda do pai do Chico, porque essa espingarda foi adquirida em algo em torno de 1964. Espingarda do Zé Pinto. Espingarda do Zé Pinto. E é mais ou menos a fase de lançamento da Rossi Gallery. Então, começo dos anos 60, vamos dizer assim, primeira metade dos anos 60. Ah, por falar nisso, até me emocionou, porque ontem ele faria 96 anos. Olha só. Meu pai. Parabéns. E é isso. Tá. Depois eu posso até mostrar o takedown. E Eu queria tipo de fazer manobra. uma parte aqui. Toda vez que a gente vai falar de armas, de projetos, de armas famosas, fala no John Moses Browning, né? E eu sempre me orgulhei de dizer que quando eu, na minha juventude, os meus amigos, os ídolos deles, eram os caras roqueiros da banda. O meu ídolo maior Era o John era o John Moses Browning. Chico, você imaginar que foi um homem, tudo bem, teve recursos de aprendizado mecânico, o pai dele era armeiro, um bom armeiro inventor, com patentes de invenção e inovação. Inclusive de revólveres. Inclusive de revólveres. Conheço 2 projetos do velho Browning, que acho que era Jonathan Browning. Uhum. Um é uma arma que funciona com a harmônica, que parece uma gaita de boca. Ah, é? Exatamente. Sequência de... E a outra, me falha agora a memória, mas eram 2 longas. A harmônica mais expressiva. E ele criou alguns filhos armeiros, os 2 mais avantajados intelectualmente, o John Moss e o Matthew Browning. Inclusive, parece que tem mãos pesadas do Matthew Browning Nesse projeto. nesse projeto. Entendi. Agora, não dá para não falar de John Moses Não, Browning. não dá. Tá... Porque imagine você que na virada do século XIX para o século XX, ele atendesse Winchester, Savage, Colt, Fabrique Nacional, FN. no ultramar, né, na Bélgica. E tá me faltando uma aqui, mas falei Hamilton. Não. Hamilton também. Gente do céu, é um as, né? É um inventor, designer fascinante, com, sei lá, 140 ou 150 patentes, 40 delas adquiridas pela Winchester, e num período de 1883 até 1902, todos os trabalhos da Winchester eram trabalhos de John Moses Brown. Só fazendo um adendo, né? Assim que a Winchester quebrou digamos assim, O o relacionamento. relacionamento com o John Moses Browning, a empresa praticamente entrou em bankrupt, ou seja, quebrou, porque ninguém no planeta tinha capacidade de construção e concepção de armas de fogo na qual John Moses Browning tem. Eu tenho ele como ídolo, e mecanicamente falando, tudo que se encontra em armas de fogo hoje funcionais e que continuam sendo fabricadas, detém a patente deles. Por exemplo, sistema de gás, as primeiras metralhadoras a gás, fuzis de assalto, AR, tudo tem alguma parte mecânica saída da mente de John Moses Brown. De fato, ele contribuiu demais para a humanidade, e há especialistas no assunto que falam: se John Moses Brown tivesse tomado outra vertente, se não armas de fogo, se fosse para a parte mecânica de motores, etc., ninguém sabia da capacidade que esse homem tinha. Também acho isso. Né? Tenho certeza disso. E a Winchester pagou bem caro pela quebra do contrato. Ainda há, inclusive, né, relatos que ninguém sabe ao certo se foi justamente sobre a Gallery ou se foi sobre a Auto 5. Que eu saiba, foi sobre a Auto 5. Sobre a Auto 5. Ele estava conceitualmente, a Auto 5 ela ficou famosíssima porque ela quase que simultaneamente ela foi Fabrique Nacional e foi Hamilton, sendo que na Hamilton ela chama modelo 11. Mas diz que ele, diz que ele deixou por meses os protótipos, porque ele era... Só esclarecendo, a Auto 5 é uma semi-auto. Semi-auto. Espingarda. Alma lisa. A primeira de longo retrocesso, né, que é também utilizado nos canhões hoje em guerras, quando você vê o cano ressuplicando e voltando à frente, tudo isso foi projeto Browning.
inclusive as .50, estão vigentes hoje nas guerras, né? Ele- Ou seja, ninguém... Rocket Machine Gun. É, Deu. e aí a pegadinha foi a seguinte: embora ele já tivesse apresentado parte do projeto da Alt 5 para Winchester, ele havia patenteado separadamente a alavanca de armar, certo? E algumas outras partes da espingarda. O Winchester, mesmo assim, tentou reproduzir, só que aí não podia utilizar a alavanca de armar do ferrolho, e fazendo com que o cano tivesse uma estria para que fosse manuseado armando, como se fosse uma Como pump. se fosse uma. Mas para poder fazer a primeira alimentação. Daí por diante, fábrica nacional, Hamilton, inclusive o proprietário da Hamilton, pós a entrevista com o John Moses Browning, de tanta emoção, segundo a literatura, Infartou. e veio a falecer, forçando a que ele procurasse alguém capaz de reproduzir as armas dele, que foi para a grande fábrica nacional de armas de guerra em Liège, Henstal, na Bélgica, também conhecido pra gente como FN, FA. certo? Eu tive uma Auto 5 em calibre 20 e uma em calibre 12. O que eu sei dessa história é mais ou menos assim. Não gostou do tempo de permanência com os protótipos, forçou barra, a Winchester deu a devolutiva. Não acreditamos na espingarda semiautomática, muito menos nessa lógica do propelente pólvora sem fumaça, e é um período em que as pessoas ainda vão usar muito a pólvora negra. Compramos o projeto, mas ele não vai ser realizado. John Browning voltou atrás e falou, não, eu já vendi 40 projetos para vocês, dos quais vocês só reproduziram 10. Os outros 30 foram arquivados, retirados do mercado. Essa eu exijo no contrato que ela seja produzida, e eu não quero mais um pagamento estanque. Eu quero royalties. E a Winchester devolveu, dizendo, nunca trabalhamos assim, nunca trabalharemos assim. Ele foi, recolheu os protótipos, correu para Hamilton. Chegou na Hamilton, teve um infarto no caboclo. Morreu. Tanta emoção. Pegou o navio com os protótipos debaixo do braço, foi a Herstal, foi à Bélgica, encomendou alguns milhares de unidades, ele já era um homem muito rico, com todo o merecimento, e parece que encomendou 10.000 unidades, e fora que já fez um arranjo produtivo. Já trouxe de volta essas espingardas e conseguiu vender para a nova liderança da Hamilton também o projeto para a Hamilton. E a Winchester ficou a ver navios. Ela tinha o apelido de Corcunda, não era isso? Humpback, Humpback. exatamente, de corcundinha. Em inglês, porque ela tem um ressalto. Ela assim. tem um ressalto. Os números de fabricação e cópia da Alt 5 foram tão gigantescos que nenhuma outra arma no mundo bate. Até hoje. Nem em épocas de guerra. Impressionante. É impressionante. Mas vamos lá. Então, nós temos aqui a tão famosa Gallery. Por que Gallery? De galeria. Imagine você ir a um parque de diversões e aí você ter alvos metálicos para que você pudesse brincar como se estivesse atirando com arminhas de chumbinho, né? Então, essa arma foi extremamente difundida no meio do pessoal juvenil, né? A introdução das armas de fogo, principalmente por ser bump. Era muito divertido você ter uma arma de repetição. E o calibre era praticamente que fazia uma substituição do que nós teríamos em termos de energia das armas de pressão hoje em dia, né? Então nós temos aqui alguns calibres que essa arma, inclusive essa em particular, funciona, que é o 22 short, ou 22 curto. Esse é um calibre bem inferior ao 22 LR, em termos de potência, que era justamente utilizado nas galerias de tiro em parques de diversões. Assim também como abater pestes como rato ou pequenos animais roedores, etc., né? Logo depois veio a se consolidar o 22 LR. E, para surpresa de todos, nada mais, nada menos, John Moses Browning, com o gênio dele, fez essa arma compatível para trabalhar com essas duas munições, sem necessidade sequer de fazer nenhum tipo de modificação. E qual era a vantagem de utilizar o curto? Capacidade. Passava dos seus 25 cartuchos por carga, ou seja, ela poderia armazenar até 25 cartuchos, enquanto na versão longa, mais potente, somente 15. Então fica aí uma deixa.
Os calibres 22, LR e Short são de fogo circular. A percussão é dada pela lateral da borda do cartucho, que funciona ao mesmo tempo como espoleta. O fulminante é premido ou esmagado na borda, certo? Com relação ao tema fogo circular, pessoal, vale ressaltar que esse calibre é um dos calibres que são mais utilizados ostensivamente ao redor do mundo. Nenhum outro calibre de munições e armas são fabricados nas mesmas proporções e quantidades, devido ao seu custo barato, né? Efetividade até 150 metros, e os empregos desde plink, que é a brincadeira, até mesmo caça de pequenos animais e roedores. E na época que se consolidou os fogos circulares, não se engane, até mesmo tenho aqui na mão um 9 milímetros de fogo circular e tenho um 44 do fogo circular. Para vocês terem ideia, inclusive as Sharps antigas funcionavam em calibre 56,56 em fogo circular. Fogo circular. E o que se tem a dizer com relação à gama de versões dessas armas que já eram consideradas rifles ou carabinas, né? A precisão extremamente, digamos, adequada para pequenos alvos e extremamente difundida ao redor do mundo. Maravilha. Então, agora acho que a gente pode passar. Era para ser sobre a Pump, mas foi também muito sobre o Brownie, o nosso papo. Brownie. E vamos passar agora para a Porva, gente. Vamos para Porva. Vamos lá? Tá. É hora de nós partir para Porva. Vamos dar uns tiros com a Rossi Gallery do nosso sommelier de armas, o Caio. Vamos lá, gente. Agora em stand, Rossi Gallery, anos 60, calibre 22. Vamos ver o que ela costuma fazer. Um fujão e um pequeno grupo, rápido. Os projéteis dos cartuchos trazidos, eles estão com um pouco de óxido de chumbo. E mesmo tendo sido limpos, eles estão com o diâmetro um pouquinho aumentado. Então a fluidez da ação da Gallery, que costuma ser essa, ela foi um pouquinho embargada. Pelo que lamentamos, mas a vida aqui é como ela é. Gente, ó aqui, ó. Munição ficou guardada há muito tempo. Oxidou, aumentou o diâmetro, então não ficou tão fluido o mecanismo da Gallery. Olha aqui, as munição tão velha que nem eu. André, fazer armeria, Gallery 22, tiro a tiro, e uma versão que é pouco conhecida, não são todas que fazem, o Slam Fire em caso de sequência rápida para defesa pessoal. Uma arma geralmente só para galeria e brincadeira, que em caso de necessidade, dependendo da versão, funciona como se fosse uma semiautomática. Vamos então atirar com essa maravilha.
arma está emperrando, mas não deixa de ser uma delícia de arma. Não é a arma, né? A munição. Tá bom o agrupamento, né? A munição estando emperrando também tira a concentração da gente. Tá excelente. Uma delícia de arma.